Bom dia, terceira série, iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 11/9, uma sexta-feira de sol, todo mundo se preparando para um final de semana dentro de casa, não é isso? Sentadinho no sofá, assistindo televisão, assistindo filme, Netflix e o que for mais. Pelo menos você vai poder passar o final de semana todo, Samuel, assistindo aí o atentado aos Estados Unidos, que deve ter um especial de final de semana, né? Comemorando aí, né? Comemorando, entre aspas, né? 19 anos do 11 de setembro. Aula de hoje de literatura, Semana de Arte Moderna. E aí vamos lembrar um pouquinho que em nossa última aula de literatura nós estudamos os movimentos de vanguarda. E eu comentei com vocês que esses movimentos de vanguardas eram movimentos que influenciariam diretamente o desenvolvimento do modernismo, sobretudo do modernismo aqui no Brasil. Porque enquanto aconteciam os movimentos de vanguarda na Europa, o Brasil ainda respirava simbolismo, parnasianismo. Os escritores pré-modernistas estavam começando, né, a se desenvolver, estavam começando a discutir a ideia de que a literatura pode ser também algo crítico, pode estar voltada para essa questão da criticidade. Então, nós tínhamos aqui no Brasil vários escritores, várias produções, várias características literárias acontecendo. Com a influência com a influência dos movimentos de vanguardas que aconteciam na Europa, tem início aqui no Brasil um movimento de modernização cultural. Esse movimento culmina numa Semana de Arte Moderna que acontece no ano de 1922. Destacando para vocês aqui que 1922 é considerado para a gente o marco inicial, né, do modernismo no Brasil, o que a gente considera como uma semana de arte, na verdade, porque pegou de segunda a sexta, mas foram só 3 dias de apresentação, segunda, quarta e sexta, mesmo assim foi considerado uma semana de arte, e quero chamar a atenção de vocês ainda para o fato de que isso aconteceu no estado de São Paulo. Por que isso é importante? Vamos relembrar que, desde 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, todos os movimentos literários estavam acontecendo em que local? No Rio de Janeiro. Então, nós tivemos ali, voltando um pouquinho na história literária, vamos dizer assim, do Brasil, o começo da nossa produção lá no litoral, né, com o quinhentismo, logo depois, com a organização, né, da cidade da Bahia, nós tivemos o barroco, com a descoberta do ouro em Minas, nós tivemos o arcadismo. Então, observem que há um acompanhamento do desenvolvimento econômico, né, litoral, Bahia, Minas Gerais. Com a chegada da família real portuguesa, todo o centro econômico, cultural do Brasil ficou ali concentrado no Rio de Janeiro. E ali no Rio de Janeiro aconteceu romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Os movimentos, né, vamos dizer assim, os manifestos pré-modernistas, né, porque o pré-modernismo não é considerado uma escola literária, ele não teve um local fixo. Tanto que essa é a justificativa para o fato do pré-modernismo não ser considerado, não se configurar, vamos dizer assim, uma escola literária. Porque nós tivemos escritores de São Paulo, escritores da Bahia, escritores do Espírito Santo. Então, nós tivemos ali uma variedade de temas, uma variedade de localidades que eram expressadas, né, que eram discutidas e apresentadas nas obras, que fez com que o pré-modernismo não se configurasse uma escola literária. E apesar de 5 movimentos se desenvolverem no Rio de Janeiro, a Semana de Arte Moderna aconteceu em São Paulo. 2 justificativas são importantes, são de grande importância e merecem ser destacadas. Primeiro, por que o modernismo não aconteceu no Rio de Janeiro? Primeira justificativa, lá no Rio de Janeiro nós tínhamos a Escola de Belas Artes. O que foi a Escola de Belas Artes? Foi uma escola que veio com os escritores, com aquela população cultural
portuguesa, junto, né, pós, vamos dizer assim, logo depois da chegada da família real portuguesa, para traçar para a gente aqui no Brasil as diretrizes culturais. Então foi criado essa escola de belas artes, onde ali se estudava o romantismo, aquele romantismo que vinha da Europa, realismo, aquele realismo que vinha da Europa. Então essa escola de belas artes era para a gente um direcionamento daquilo que estava acontecendo na Europa. Tá, e por que essa foi uma justificativa e essa foi esse foi um empecilho, foi um impedimento para acontecer no Rio de Janeiro? Porque o modernismo, ele tinha como objetivo criar a identidade brasileira, que já estava sendo procurada, que já estava sendo organizada desde quando? 1836, com o romantismo. Desde que nós iniciamos o romantismo no Brasil, que se buscava uma identidade brasileira, a criação de uma escola literária que tivesse a cara do Brasil, os nossos ritmos, as nossas cores, que representasse as nossas florestas, as nossas ideias, a nossa fala, o nosso linguajar, a nossa gramática. Então, esse era o objetivo do modernismo, o moderno que tivesse a cara do país. Como eu vou produzir algo moderno num estado como o Rio de Janeiro, em que todo mundo, né, toda a elite cultural respirava literatura e arte europeia? Então foi necessário desvincular, fugir do Rio de Janeiro por uma questão cultural, por uma questão de que o Rio ele já estava, entre aspas, contaminado pelas ideias do modernismo que aconteceu na Europa, senão não ia ter nada novo. Ia continuar sendo literatura de importação. Aconteceu lá fora, a gente traz para dentro e faz igualzinho. Não era essa a proposta. Segundo motivo, por que o modernismo aconteceu em São Paulo? Porque São Paulo era o berço econômico na época. Nós tínhamos todo o desenvolvimento do estado de São Paulo, a questão das grandes indústrias começaram a surgir, dos grandes cafeicultores, a aristocracia cafeeira, né, era no estado de São Paulo. Então, economicamente, o estado mais desenvolvido era o estado de São Paulo. Então, quando a gente questiona por que o modernismo aconteceu em São Paulo e não no Rio de Janeiro, nós temos dois motivos. Um motivo cultural, porque buscava-se a liberdade, o desapego, né, aos costumes europeus, a literatura e a arte europeia, e por causa da questão econômica, porque São Paulo tinha o domínio ali, tinha o poderio, vamos dizer assim, econômico. Ok, pessoal? Quando a gente fala de Semana de Arte Moderna, a gente logo pensa no novo. E esse novo sofre influências dos movimentos de vanguardas. Quando a gente pensa nos movimentos de vanguardas, tudo ali era diferente. Tudo ali buscava olhar para frente, para o futuro. Tanto que a ideia de vanguarda é estar um passo à frente. Não é isso? Ela está à frente do seu tempo. Então, a Semana de Arte Moderna, que fica conhecida como SAM, S-A-M, traz para a gente a ideia do novo. Há uma total liberdade de expressão, há uma total despreocupação com as formas, com a padronização, com aquilo que é considerado belo, perfeito, idealizado. E essa imagem que nós temos aqui, que é a imagem de divulgação da Semana de Arte Moderna, traz para a gente aí uma plantinha que está nascendo. É como se esse vermelho fosse algo vivo, né? SA aqui, lembrando para a gente, ó, Semana de Arte, né? A ideia do SA também, que a gente vê, né? Não sei o que é SA, Companhia SA, que é a ideia aí de algo que está surgindo para representar alguma coisa. E nesse... Monstros S.A., obrigada, Samuel. E nesse caso aqui, traz para a gente exatamente a ideia do novo, do vivo, né? Então, você tem sempre uma referência a algo que está surgindo. Tanto que essa plantinha, ela tem raízes imensas. Era essa a ideia ali do romantismo. Do modernismo, do modernismo, raízes imensas. Por quê? Vai pegar tudo aquilo que nós já estudamos de literatura e vai criar,
vai produzir algo que tenha a cara do povo brasileiro. Então, isso vai crescendo aos pouquinhos, dando essa ideia de vida, de novo, de vitalidade, de algo que está vivo, que está latente na mente das pessoas. Ok? Vamos lá, então, entrar propriamente aí no estudo do modernismo. Então, a Semana de Arte Moderna, ela vai ter início quando alguns escritores que estavam passeando na Europa retornam para o Brasil e trazem de lá as ideias para a criação do modernismo. Mário de Andrade, que é um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna, costumava dizer que o passado é lição para se meditar, não para se reproduzir. Ou seja, se nós continuarmos com a ideia de pegar uma literatura que vem de fora e apenas produzir aqui no Brasil, nós nunca vamos criar nada novo. Nós nunca teremos nada que seja realmente a cara do Brasil. Então, a lição que Mário de Andrade quer destacar, quer nos dar, é a ideia de que aconteceu, tivemos o romantismo, tivemos o realismo, vamos pegar o que você pode aproveitar dali para produzir algo novo. A ideia de reprodução é algo abominado pelos poetas modernistas, porque se você reproduz, você não cria. E a primeira crítica que os modernistas fazem é a que escola literária? O parnasianismo. Por quê? Vai ser aí para a gente o grande vilão da história. Serão criticados, né, os poetas parnasianos serão criticados ao extremo. Por quê? Porque os poetas parnasianos trabalhavam com a ideia de que tudo tinha que ser padronizado. Lembram? Arte pela arte. Produzir a arte dentro da arte poética, dentro de uma forma, de um padrão, de uma forma. Todo mundo produzia dentro da mesma forma. Eram sonetos, estrofes daquele jeito, dentro da mesma quantidade de sílabas, a mesma sílaba poética, a mesma tonicidade. Então, o que os modernistas buscam fazer logo de cara é dizer, vamos acabar com os poetas parnasianos. Porque se a gente continuar reproduzindo, nunca criaremos nada novo. E quando a Semana de Arte Moderna surge, esse aqui é o catálogo da semana que foi distribuído ali, ele traz exatamente essa ideia de se misturar aquilo que é arte. Primeira coisa, quebra-se o paradigma de que a arte é bela. Isso já ficou bem claro para a gente lá nos movimentos de vanguarda. Vamos esquecer a ideia de que a arte tem que ser bela, perfeita, organizadinha. Não, arte é arte. Desde que você consiga se expressar, é arte. O movimento dadaísta mostrou-nos isso aí, né? Ficou bem nítido para a gente, dentro das produções dadaístas, que o objetivo era fugir do certinho, do bonitinho, do organizado. Então, esse movimento que surge aqui, essa Semana de Arte Moderna, busca discutir para a gente especialmente essa ideia de movimentação, de manifestação. É um manifesto manifestado especialmente pela arte, mas manchando também com violência os costumes sociais e políticos. O movimento modernista foi o prenunciador, o preparador e, por muitas partes, o criador de um estado de espírito nacional. Quando ele coloca aqui manchando com violência, é porque nós estávamos acostumados a produzir literatura para a elite, a produzir uma literatura que funcionasse como algo que era apenas uma distração. Quando os pré-modernistas começam a dizer, a questionar e a demonstrar que a literatura pode funcionar como um papel, né, de algo que vai criticar, de algo que vai demonstrar, né, os abusos de poder, os abusos sociais e políticos, o movimento modernista, ele aproveita-se dessa ideia aí. Ele aproveita-se da ideia de trazer algo novo. Então, esse manchar aí com violência é bagunçar. É exatamente, por fim, aquela ideia de que literatura é só para ser lido dentro de um ambiente tranquilo, acolhedor, é apenas para distração. O lema aqui, Bruna, é exatamente essa ideia de criar o novo. Um novo que represente a cara do Brasil. Essa é a ideia do movimento modernista. O novo que representa a cara do Brasil, que represente exatamente o povo brasileiro.
A transformação do mundo com o enfraquecimento gradativo dos grandes impérios, com a prática europeia de novos ideais políticos, a rapidez dos transportes e mil e outras coisas internacionais, bem como o desenvolvimento da consciência americana brasileira, os progressos internos da técnica e da educação, impunham a criação aqui, Bruna, de um espírito novo e exigiam a reverificação e mesmo a remodelagem da inteligência nacional. Isto foi o movimento modernista, de que a Semana de Arte Moderna ficou sendo o brado coletivo principal. Primeira coisa que eu quero destacar com vocês, a Semana de Arte Moderna, ela foi o início do modernismo, mas ela não foi pacífica, ela não foi tranquila, ela foi considerada um tiro que saiu pela culatra. Primeiro porque foi uma semana intensa. Vocês imaginam que um país em que o foco cultural e econômico, por anos, por séculos, vamos dizer assim, era o Rio de Janeiro. De repente, tira-se do Rio de Janeiro essa questão cultural, manda-se para São Paulo. A elite já ficou assim, né? Porque a elite cultural, ela estava no Rio de Janeiro. Então, já houve uma questão ali de discussão com relação a isso. Segundo, como assim eu estou querendo que as pessoas passem a valorizar a manga do nosso quintal e não a manga do quintal do vizinho? Porque brasileiro tem isso, né? A manga que está no pezinho de árvore lá do quintal do vizinho é muito mais gostosa do que está no nosso quintal. Então, a gente valoriza as produções de um escritor americano, a gente assiste um filme americano, mas a gente não paga para assistir um filme brasileiro. Se tem essa ideia até hoje. E quando começa-se a discutir que nós vamos criar um movimento, nós vamos criar um período literário em que nós iremos valorizar os costumes brasileiros, nossa, a elite começa a criticar. Vamos fazer uma demonstração a grosso modo aqui. Eu sou de uma família aristocrática, sempre tivemos boas condições financeiras e minha família me mandou para estudar na Europa. Voltei da Europa falando 3, 4 idiomas, com um diploma internacional, né, cheio de conhecimentos internacionais. Chego aqui no Brasil, em que a elite cultural passará a ser, a partir de 1922, quem consegue valorizar os costumes do povo. Calma aí, o povo, a população, esse povinho aí, essa população marginalizada, esse pessoal que não sabe nem falar direito, a linguagem coloquial. Poxa, eu vim da Europa falando 3 idiomas. E agora não é mais chique eu ir lá na Escola de Belas Artes no Rio, eu me sentar em algum lugar para ler um livro de Balzac, para ler um livro de Mallarmé, para ler um livro francês. Agora eu tenho que estar lendo, valorizando os escritos desse pessoalzinho aqui do Brasil. Dizer que a nossa produção é melhor que a produção lá de fora, foi exatamente isso que aconteceu. A elite não queria se desvencilhar, vamos dizer assim, da influência europeia, da influência estrangeira. Não, o que acontece lá fora é muito mais bonito do que o nosso. Agora nós vamos criar algo brasileiro? Nós vamos deixar de ouvir música estrangeira para ouvir música com sonzinho de batuque, de atabaque, para valorizar samba, para valorizar marchinhas de carnaval? É isso que vocês estão querendo? Criar um movimento que valorize quem? Os negros? Os índios? Que valorize esse povo, né? A ralé? Vocês estão querendo dizer que a literatura agora, né? Os livros agora irão trabalhar, irão demonstrar coisinhas do cotidiano, costumes, irão retratar coisas do dia a dia, esse pessoalzinho, esse povinho que vem aí das fábricas, que trabalha, esse pessoal que convive com todo mundo no dia a dia, e a elite fica onde? E o poder da elite? E as questões pessoais com relação à questão econômica, ao poder político, com relação ao poder cultural, porque quem detinha o poder cultural era a elite que também detinha o poder econômico. Então, é exatamente essa a crítica que eles vão encontrar, da qual eles irão ter que se deparar, ter que lutar contra. E aí vocês imaginem, um grupo de escritores, um grupo de artistas que quer fazer um movimento para o povo. Entretanto, quem iria patrocinar esse movimento, pessoal? Vamos pensar aí. Era algo para o povo, mas quem tinha que patrocinar?
A elite. Olha a dificuldade. Criar um movimento para o povo patrocinado pela elite. Lógico que a elite não vai aceitar isso. Então, a Semana de Arte Moderna ela foi basicamente um movimento feito para o povo, mas sem o povo. Por quê? A elite não queria. Quem tinha condição de pagar para assistir aos espetáculos era a elite. A elite compareceu algumas vezes e praticamente assim detonou o ambiente, destruiu as apresentações. Então, nós temos algo que foi feito para o povo, mas não tinha a presença do povo. Porque à noite, para assistir, o povo não tinha condição de pagar. Durante o dia, tinha exposições, tinha ali apresentações. Entretanto, o povo estava onde? Trabalhando, ralando, lá nas lavouras, nas fábricas, né, nas plantações, onde fosse. Então, o maior problema do modernismo foi exatamente esse. A luta da elite, a resistência da elite em aceitar o movimento e a ausência do povo, que não tinha condição de participar. Então, imaginem que nós temos um cenário cultural armado. Vamos pensar assim, um cenário de guerra. Vamos partir desse princípio, guardem essa imagem para vocês, a gente vai discutir mais à frente, para vocês entenderem mais à frente como foi a Semana de Arte Moderna. O povo que deveria ser aqueles que estavam sendo contemplados, então deveria ser a estrela da noite, vamos dizer assim, das noites, né? Mas que não tinha acesso, e a elite que estava patrocinando algo do qual eles não gostaram, do qual eles não queriam. Deu para entender, pessoal, a grosso modo, que foi exatamente esse começo aí da Semana de Arte? Ok? Oi? Sim? Beleza. Então, vamos lá, continuando aqui. Vamos pensar nos momentos, nos acontecimentos, né, nos fatos históricos que estavam diretamente relacionados a esse período. Primeiro, nós tínhamos o fortalecimento da política do café com leite. Aí vocês lembram aí, né, que São Paulo e Minas se revezavam no poder. São Paulo pela questão ali da produção de café e Minas pela produção ali do leite. Então, nós temos ali já uma questão política que é bem nítida, bem clara, uma disputa ali de poder entre São Paulo e Minas. É o período ali marcado para a gente, o surgimento da burguesia industrial. São Paulo começa a se organizar, São Paulo começa a produzir, sendo reconhecido ali como um estado em desenvolvimento. Então, a Primeira Guerra Mundial gera esse surto de industrialização, consequentemente essa urbanização, e surge, portanto, essa burguesia industrial, que detém em suas mãos o poder, né, voltado aí para essa produção industrial. Vale destacar aí que o surgimento de uma burguesia industrial cada dia mais forte, porém marginalizada pela política econômica do país. Ao mesmo tempo que é uma burguesia que surge forte, que tem poder aquisitivo, mas eles são deixados de lado porque a burguesia ali, a aristocracia, vamos dizer assim, quem dominava o poder, eram os grandes produtores de café em São Paulo. É também o período em que nós temos o aumento do número de imigrantes europeus, notadamente os italianos, né, que chegam aqui para trabalhar nas grandes lavouras de café, no estado de São Paulo, até mesmo aqui no Espírito Santo. Então, os grandes produtores de café começam a trazer os imigrantes para trabalhar nessas lavouras. Então, nós temos aqui um período também em que São Paulo vai se organizando e a população é uma população bem miscigenada, uma população bem misturada, vamos dizer assim, cheia de costumes, cheia de etnias, devido a essa questão dos imigrantes aqui. É um momento de descontentamento dessa burguesia industrial com a política federal voltada para a produção e exportação do café. Ao mesmo tempo que essa burguesia industrial começa a surgir, ela também começa a reivindicar seus direitos. Então, nós começamos a ter aí disputas por poder, né? A burguesia de caráter reivindicatório formada, entre outros, por funcionários públicos, comerciantes, militares, profissionais liberais, descontentes com a pressão dos barões do café, da alta burguesia, e também pelo próprio operariado. Então, nós temos aqui um palco político, vamos dizer assim, de guerra também montado.
heterogeneidade social, a massa urbana de São Paulo, que é constituída de tipos muito diversos, como eu comentei com vocês anteriormente, essa questão ali da chegada dos imigrantes fez com que São Paulo se tornasse um estado com diferentes culturas. Então, nós tínhamos ali na cidade, andando na mesma rua, na mesma calçada, um barão de café, um operário anarquista, um padre, um burguês, um nordestino, um professor, um negro, um comerciante, um advogado, um militar. Era exatamente uma mistura de vozes, uma mistura de costumes, uma mistura de valores. E isso fez com que a literatura da época buscasse demonstrar exatamente como que a cultura do país estava se formando exatamente por esses valores diferentes, por essas performances, vamos dizer assim, morais, sociais, políticas, por esses ideários que vão surgindo ali. Isso aí, Samuel. Correto. Lembrar que nós estamos falando do Brasil, né? Então você tem um momento ali em que a industrialização surge. Entretanto, a questão da industrialização faz com que as cidades vão se desenvolvendo, os imigrantes cheguem, e você tem uma diversidade de pessoas e uma diversidade de culturas. Isso faz com que São Paulo se transforme num total desvario cultural. Tanto que a obra que dá início ao modernismo no Brasil é uma obra de Mário de Andrade chamada Pauliceia Desvairada. Essa obra, o próprio nome já diz pra gente, é desvairada, um total desvario. E essa ideia de Pauliceia, como se fossem as pessoas que moram em São Paulo, as pessoas que habitam ali, essa cidade de São Paulo. Então, é como se eu traduzisse para paulistanos loucos, desvairados, né? Porque a cidade, a população que compunha a cidade, se transformou num enorme aglomerado de culturas, de costumes, de pessoas das mais variadas etnias. Ok? Essa aqui é a capa da obra, né, Pauliceia Desvairada. Faz referência aqui à imagem do Pierrot, né, que é aquele personagem, do carnaval, onde você tem aqui toda a roupa formada por uma colcha de retalhos, várias cores. E essa ideia de cores aqui, ela tem uma representação metafórica, associando ao que você colocou aí, Samuel, uma associação metafórica aos vários costumes, às várias culturas, às várias pessoas que compunham a urbe paulistana, que compunham a cidade ali, que continha esse desenvolvimento, que estava sendo o berço do desenvolvimento econômico e cultural. Então, São Paulo é considerada ali, arlequinal, uma espécie de colcha de retalhos no que se refere à questão cultural. Até chegarmos a 1922, que é a Semana de Arte Moderna, nós teremos vários acontecimentos, vários antecedentes que irão favorecer esse desenvolvimento da Semana de 22. Em 1911, 11 anos antes, Oswald de Andrade funda o Semanário, que é um jornalzinho chamado O Pirralho. É um jornalzinho humorístico que busca criticar o país, que busca destacar as questões sociais e políticas. Lembrem aí que em 1909 começa o pré-modernismo. O pré-modernismo vai de 1909 a 1922. Então, são 11 anos aí. E em 1911, Oswald, que é um dos organizadores da Semana de Arte Moderna, a gente diria até que ele é o maior responsável, o fundador do que a gente chama de modernismo aqui no Brasil. Alguns críticos dizem até que se não tivéssemos Oswald de Andrade, talvez o modernismo não tivesse ganhado essa repercussão tamanha, mas vamos pensar nele já como essa figura emblemática, responsável pelo desenvolvimento do modernismo aqui. Ele funda esse jornalzinho, o Pirralho, e o jornalzinho começa a criticar os desmandos da população brasileira, da população voltada aí para a questão da elite, vamos dizer assim, né? Os desmandos, então, da elite brasileira, os desmandos do governo. É um jornalzinho humorístico de crítica social. Tá aí, o jornalzinho, o Pirralho. Em 1912,
Oswald de Andrade, que havia participado do desenvolvimento de alguns movimentos de vanguarda na Europa, porque quando estavam acontecendo os movimentos de vanguarda, ele estava passeando pela Europa. Oswald tem uma questão financeira muito boa, né? Isso faz com que essa questão financeira influencie diretamente no desenvolvimento da Semana de Arte, porque ele patrocina, né, vários empreendimentos modernistas, vários momentos modernistas aqui no Brasil. Então, ele traz para o Brasil ali as ideias futuristas de Marinetti, começando a discutir a questão da força, da velocidade. Então, ele traz essa ideia de que a velocidade, de que o automóvel irá substituir o homem, e as ideias futuristas chegam aqui por meio de algumas obras. Entre elas, essa obra aí, O Último Passeio de um Tuberculoso, pela cidade de São Paulo. Aí tá aparecendo aqui para mim, está cortando. Só um momentinho. O Último Passeio de um Tuberculoso pela cidade de bonde, que na verdade é uma fotografia que ele manda transformar num quadro, numa tela. E à esquerda nós temos um retrato de Oswald de Andrade pintado por Tarsila do Amaral, que na época era esposa de Oswald de Andrade. Só de curiosidade, Oswald era casado com Tarsila. Mais à frente, anos depois, ele abandona Tarsila para poder casar-se com Patrícia Galvão, que é a famosa Pagu, que nós vamos comentar dela mais à frente. Então, nós temos aqui uma obra que tem traços do futurismo. Aí vocês podem pensar, o que tem de futurismo aí? Parece que o personagem realmente está vivo. Então, dá essa ideia pra gente de algo que está em movimento. É uma pessoa que está ali parada por uma pose, mas observem que o cabelo está arrumadinho, de forma que parece que o vento desarrumou, desorganizou, e o olhar de Oswald ali parece um olhar vivo, dando essa ideia de movimentação que eram as ideias discutidas pelos escritores futuristas. Em 1913, Lazar Segal vem para o Brasil e realiza sua primeira exposição no Brasil com a temática expressionista. Ele não tem repercussão. É interessante a gente observar que o Segal ele já tinha feito essas exposições lá na Europa. Quando ele vem para o Brasil, ele não ganha a repercussão que ele gostaria. Porque o expressionismo, ele ainda, não só o expressionismo, como as demais escolas literárias, ainda não tinham ganhado, ainda não eram bem vistas aqui no Brasil. Pensem que o problema maior era fazer a elite aceitar isso aí como arte. Para a elite, tudo era padronizado. Então, os movimentos de vanguarda foram o quê? Manifestos. Coisa ali de rebeldes, grupos rebeldes, né? Artistas rebeldes que querem provocar a verdadeira arte. Então, aqui no Brasil, Lazar Segal não ganha uma grande repercussão, não ganha tamanho espaço como ele gostaria. Entretanto, ele traz as ideias expressionistas. Em 1915, considerado aí o marco inicial do modernismo em Portugal, Fernando Pessoa, junto com alguns amigos, como Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros, fundam uma revista chamada Orfeu. Essa revista Orfeu, ela ganha repercussão porque ela foi feita em Portugal, entretanto ela começa a ser distribuída entre a elite cultural aqui no Brasil, que começam a ter acesso às produções de Fernando Pessoa, grande modernista que difunde essa ideia de que precisamos criar algo novo, algo moderno, que seja desvinculado do passado, que seja desvinculado do padrão. Em 1916, Oswald de Andrade publica o livro Memórias Sentimentais de João Miramar. Na verdade, é uma obra muito diferente do que nós estamos acostumados a ver como livro. Ele publica no jornal, cada dia sai um pedacinho, não fica uma espécie de folhetim, porque ele publica mais as imagens. Como assim? O livro ele é uma espécie de diário desse João Miramar, por isso que são memórias sentimentais. Às vezes, deixa eu pegar um livro aqui para mostrar para vocês. Às vezes a gente pegava o livro, quando você folheava, assim, você abria, não tinha nada colado, a não ser um pedacinho de papel, a não ser uma embalagem de biscoito, vamos dizer assim, não era colado, né? Já era uma fotografia ou um desenho. Por quê? O livro trazia ali uma espécie de autobiografia desse João Miramar que tentou reproduzir nessas memórias o seu dia a dia, algo comum, algo simples. Então, quando Oswald lança Memórias Sentimentais de João Miramar, é assim, icônico para a época.
porque ninguém esperava uma obra que trouxesse o retrato de uma vida comum, de uma vida de uma pessoa, né, como esse João Miramar aí, sem grande repercussão no meio cultural. Em 1917 ainda, Oswald e Mário se conhecem, então tornam-se aí amigos, firmam essa amizade, fazendo com que os dois sejam responsáveis pela Semana de Arte Moderna. Mário de Andrade publica o livro Uma Gota de Sangue em Cada Poema. Nós começamos a ter aí repercussão no meio cultural de Menotti Del Picchia, Guilherme de Almeida, Manuel Bandeira, que estreia com o livro Cinza das Horas, um livro de poesia, Cassiano Ricardo, o Pirralho começa a publicar versões ilustradas e com discussões e críticas sobre a obra Memórias Sentimentais de João Miramar. Di Cavalcanti realiza uma exposição em São Paulo. Monteiro Lobato começa a publicar no jornal. Depois eu vou comentar com vocês sobre a rumorosa discussão que ele arrumou, falando mal de umas pinturas, de uma exposição de Anita Malfatti, que deu uma repercussão tamanha. Então, nós temos aqui momentos que acabam se tornando icônicos, vamos dizer assim, dentro desse processo de desenvolvimento do modernismo, dentro desse processo de desenvolvimento cultural que culmina em 1922 na chamada Semana de Arte Moderna. Pessoal, ok até aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, aguardem um momentinho, estarei encerrando.